Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fiquei feliz também de ver essa família linda, né? A Cindy, os filhos, tudo grande, o Ismael, grandão. Em nome de Jesus. Vamos abrir o livro de Esther. Esther não, é Ruth. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, glórias a ti, Deus. Capítulo 1. Vou estar lendo ali porque aqui é diferente também. Vou ler 1 e a igreja leu 2, amém? Amém. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. 2 aí, igreja. Era o nome deste homem Elimelec, e da sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. 4 igreja. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas mãos e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós faz com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los eis até que viessem a ser grandes, deter-vos eis por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que te abandone, e deixa de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu.
Glória a Deus. Até aqui. Amém. A história de Ruth, né? É uma história conhecida, mas Deus ele fala em cada coração de um jeito, né? Ó, eu vou estar lendo. Ela coloca para mim. Aqui fala, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui já fala, né, que naquele tempo, na terra onde a Noemi morava, houve uma grande fome. Então o que eles fizeram? Eles saíram de lá e foram para Moabe, né? Porque lá estava tendo colheita e a vida era melhor. Aí chegando lá, o marido da Noemi faleceu, né? E aí depois de 10 anos, aí ela teve 2 filhos se casaram, né? Um se casou com a Ruth e o outro com a Orfa. E aí o que aconteceu? Eles faleceram também. Então ela se sentiu desamparada, né? Ela se sentiu sozinha, mesmo ela tendo as noras dela ali com ela, mas ela queria ficar sozinha, ela não queria ninguém perto dela. Então ela resolveu voltar para a terra dela e ela queria ir só e abandonar as 2 noras dela. Mas a órfã voltou, né? Ela não queria, mas mesmo assim ela voltou para adorar os deuses, né? Está em letra minúscula, que é o deus de Baal, né? Então ela foi adorar os outros deuses. E Noemi, ela adorava a Deus e Ruth foi com ela. E aí Ruth falou: aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você, vamos supor, comer, eu comerei. E ela iria adorar o mesmo Deus. Ou seja, Ruth, ela abandonou o povo dela, né? E resolveu seguir com Noemi para adorar o mesmo Deus que ela, né? Às vezes nós temos que sair da onde a gente está, da nossa zona de conforto, para poder seguir Jesus, né? Então, às vezes a gente não quer largar daquela vida lá fora e seguir a Deus. E Ruth não, ela abandonou lá atrás o povo dela, aonde ela tinha mais intimidade, e foi seguir com Ruth, com Noemi, para poder adorar o mesmo Deus dela. Então, às vezes, nas nossas vidas, nós não queremos largar o pecado, né? Porque acho que lá fora tá bom, então para que eu vou servir a igreja se lá fora tá bom? Para que eu vou seguir a Jesus se eu vou ter que abandonar tudo? Vou ter que largar tudo e seguir a Jesus. E nessa noite Jesus fala para nós vir a Ele, né? Largar todos nós, deixar tudo lá fora, porque Ele vai nos limpar, porque Ele vai cuidar de nós. Porque se não é Deus nas nossas vidas, né, o que nós faremos? E aí, do capítulo 1, versículo 2. Aqui fala, ó: voltais, filhas minhas, ide-vos embora, que ela já era velha e ela não ia ter mais filho para poder casar com elas, né? E mesmo que tivesse, elas iam estar muito velhas para poder, né, ficar com os filhos da Noemi. Só que daí elas não quiseram, elas queriam seguir com ela. Só a única que foi, só foi a Ruth. Então, levantaram a sua voz, porque elas choraram que não queriam largar a Noemi. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou com ela. Fala de novo, né? Que Ruth seguiu com ela. E aqui mostra a lealdade de Ruth, né? Que com a crença, com o que
Noemi acreditava, né? Ela seguiu sem olhar para trás. Assim somos nós, temos que seguir a Cristo sem olhar para trás. Não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e olhar somente para Jesus, porque Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Porque somente temos que nos apegar a Ele e nos alegrar na presença dEle. Independente das provas, independente do que acontecer, independente de tudo, nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Vendo Noemi de todo que a Ruth estava resolvida a ir com ela, né? Aí ela resolveu aceitar que Ruth fosse com ela. Chegando lá na terra onde a Noemi vivia, ela viu que Deus estava abençoando o povo lá, né? E aí ela falou assim para Ruth. A Ruth falou para ela assim: eu vou até os campos, né, para poder pegar, para poder colher, para ver se eu trago alguma coisa, né, para casa. E aí ela, por coincidência, ela foi lá no campo de Boaz, né, para poder colher. E aí Boaz, ele era resgatador. Ele era um parente de Noemi, bem distante, né? E aí ela, por coincidência, porque nada na presença de Deus é coincidência, sim, tudo tem um propósito, né? Que acontece nas nossas vidas. Então nada é por acaso, nada é por coincidência. Então aí a Ruth foi lá nos campos de Boaz e aí descobriu depois, conversando com a Noemi, que ele era um parente distante dela, né? E ali Deus abençoou a Ruth, porque Ele deixou ela colher as espigas lá, as coisas, e aí, além dela colher, ela ainda levou para Ruth, para Noemi, para poder elas comerem, né? E mesmo assim, ainda assim, Deus abençoou ela, né? Mesmo na pouca força, Deus abençoa. Assim é nas nossas vidas, né? Mesmo na nossa pouca força, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos dá força, né? Ele visita o nosso coração, Ele não deixa nada de mal assim acontecer. Então, mesmo assim, Deus, Ele nos abençoa. Última. Olha lá, estou falando. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimelec, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu vou achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo em Boaz, que era a família de Elimelec. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores. Aí ele perguntou, porque ele viu a Ruth lá, né? E aí perguntou: de quem é esta moça? E respondendo o moço que estava posto sobre os segadores, ele disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas, ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa.
Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vos colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Ou seja, se ela fosse para outros campos, ela poderia ser atacada. Então ele falou para ela ficar lá e colher as espigas lá no campo dela. Os teus olhos estão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordens aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ou seja, ela era moabita, então ela achou que eles não fossem aceitar ela lá por ela ser moabita. Mas, ao contrário, né? Boaz viu graça nela, achou graça nela. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Ou seja, ela saiu da terra dela e veio para um povo onde ela não conhecia ninguém. Ela deixou a família dela lá e veio para poder seguir a Noemi. Mesma coisa é Deus nas nossas vidas, né? Se Ele pede para a gente largar o mundo lá fora, não é fácil, né? Porque o mundo oferece os pratos, vem os pratos de lentilha, né? Então, aí acha que lá fora tá bom, né? Só que aí não quer seguir a Jesus, né? Ou se tá aqui, mas está com o mundo com o pé lá fora. Então não adianta ficar aqui dentro da igreja e fazer as coisas do mundo, ou, né, escutar músicas do mundo, fazer coisas que não agradam ao Senhor. Amém, igreja? E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor Deus, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Mesmo ela sendo de fora, ele ainda tratou ela bem, né? E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censurais, para eles não mexerem com ela, para não tentarem fazerem mal a ela, né? Para deixar ela colher lá. E aí, o que acontece, né? Temos que obedecer a palavra do Senhor, fazer o que é reto, né, ao coração dele. Ela obedeceu a voz da Noemi, né, porque Noemi servia a Deus, e ela obedeceu a voz da Noemi, para poder ela ser abençoada também. Então, aqui, o que fala? Deus, ele não faz acepção de pessoas, né, porque mesmo ela sendo estrangeira, ela foi abençoada por Deus. Então, Deus, ele não olha, ele olha para o nosso coração, ele não vai olhar as nossas vestes, ele não vai olhar nada, ele vai olhar o nosso coração para ver se tem sinceridade no nosso coração. Se tivermos um coração sincero na presença do Senhor, ele vai nos abençoar. Então, não devemos pedir de qualquer maneira para o Senhor, porque Deus, ele vai fazer o que é bom, perfeito e agradável aos olhos dele, né? Ele não vai fazer nada para nos prejudicar, e sim o que for bom para ele e que for bom
para nós também, que Ele sabe que vai ser bom para nós, né? Foi o que nós aprendemos, né? Com Ruth, porque vou ler aqui o que eu escrevi. Deus não faz acepção de pessoas, pois foi exatamente o que aprendemos com Ruth, que mesmo vindo de um outro povo, com outros deuses, alcançou a misericórdia e a graça do Senhor, pois decidiu que o Senhor seria o Deus dela. Então ela decidiu seguir ao Senhor, né? Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, a palavra do Senhor fala que Ele nos instrui e que Ele nos dá o caminho que nós devemos seguir, se nós seguirmos a Jesus, né? E não olhar para o mundo lá fora, não olhar para os pratos de lentilha, né? Para o que o mundo oferece para nós. Então devemos olhar somente para Cristo, porque somente Ele que conhece o som dos nossos corações, somente Ele que que nos dá força, que nos coloca de pé todos os dias para poder seguir, porque o mundo já é do maligno, né? E aí, se nós conseguir olhar lá para trás, se a gente fosse olhar para trás, olha o que Deus fez nas nossas vidas, né? O que Deus faz, nos coloca de pé todos os dias. Temos que agradecer ao Senhor por acordar, né? Olhar ao nosso redor e ver que nós temos um teto. Muitas das vezes tem gente aí fora que não tem nem o que comer. Então devemos ser gratos ao Senhor todos os dias. Agradecer a Ele pelo nosso respirar, pelo nosso andar, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, assim como Ele foi na vida de Ruth. Ela sendo de outro povo, Ele mesmo assim abençoou ela, né? Porque Deus, Ele, igual eu falei, Ele não faz acepção de pessoas, né? Então, mesmo assim, Ele nos abençoa. Amém? Então, gente, vamos olhar para Jesus, né? Porque somente Ele que nos dá força todos os dias, vamos nos alegrar na presença dEle, independente da nossa situação, independente de tudo que a gente passa, independente de toda a situação, independente pode estar passando uma tragédia, mas nós temos que nos alegrar, porque tudo tem um propósito para Deus. Se Ele fez, é porque alguma coisa tem que acontecer, porque nada acontece sem a permissão dEle. Foi permissão dEle. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade.